Quero saudar os amados irmãos, a Igreja do Senhor, com a bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e agradecer a Deus por este momento que sempre nos tem dado nas terças-feiras para termos um tempo de estudo bíblico. E louvamos a Deus pelos nossos colegas que nos ajudam nas tecnologias, de modo que mesmo sem podermos estar na congregação, no templo, possamos alcançar os amados irmãos nas suas próprias casas e continuarmos a aprendermos junto à palavra do Senhor. Vamos agradecer a Deus por todas essas ferramentas, tanto ferramentas humanas, assim como ferramentas tecnológicas, e tudo quanto Deus tem usado para que esta obra possa continuar e possamos ser ensinados e agraciados com a palavra de Deus. Oremos. Bondoso Deus e eterno Criador, queremos dar graças por todos os teus feitos para conosco, Senhor, pela forma poderosa e maravilhosa como nos tens criado e nos montado num sistema funcional, nos dando capacitações necessárias, Senhor, para que possamos responder e corresponder a toda a exigência social que nos é colocada a cada dia. Obrigado por todos os recursos que tens colocado ao nosso dispor, que nos ajudam, Senhor, no desempenho das nossas tarefas do dia a dia. Dê-nos, Senhor, um bom tempo de estudo bíblico, que a Tua revelação, a Tua iluminação e instrução nos capacite, Senhor, tanto na explanação como na percepção e aplicação da Tua palavra. No poderoso e glorioso nome de Jesus, nós oramos, na esperança de receber, queremos Te agradecer, bom Deus. Amém. Hoje estaremos falando de algo muito importante, que é o lar e a família. O nosso tema para o estudo bíblico de hoje é o valor do lar e da família. A família é a única instituição que está em todas as esferas sociais. Não há nenhum lugar onde a família não está representada. Quando nós falamos de família, estamos a falar da fábrica onde todos os seres humanos vieram dela, que abastecem a sociedade. Qualquer pessoa, quando nasce, logo se candidata para vários cargos sociais, várias posições sociais. Se candidata para ser pai, para ser mãe, para ser irmão, para ser irmã, para ser tio, para ser tia, para ser marido, para ser esposa, para ser sogro, para ser sogra, assim como genro, nora, dirigente ou dirigido, um líder ou um liderado, um pastor ou um pastoreado, um membro de uma sociedade, de uma nação, de um povo. Também pode ser um empregador ou empregado, um doutor, uma doutora, um vendedor, um comprador, assim como um construtor, um comerciante, assim vai. Então, todas as posições sociais, todos os papéis sociais, todos os cargos sociais que são preenchidos por pessoas, são pessoas que vieram de uma família e vêm de um lar. E a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, Deus dá ao ser humano a oportunidade para manifestar o valor e o papel da sua ocupação. Então, cada dia que nasce, cada dia que nós temos de vida, cada momento de vida, temos que lembrar que é uma oportunidade de podermos aplicar o nível, a responsabilidade e a posição social que nós temos em prol do nosso próximo, em prol dos nossos irmãos. A sociedade espera beneficiar-se do desempenho e do papel de cada cargo e responsabilidade que o ser humano tem. Então, todos os seres humanos são ferramentas da parte de Deus, são capacitações da parte de Deus para o exercício do dia a dia e também para a facilitação da vida dos demais. A Bíblia diz o seguinte: mas se alguém não tem o cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel.
Primeira carta de Paulo a Timóteo 5, versículo 8. Lembrando que o nosso tema é o valor do lar e da família. Então, se a pessoa não cuida do lar, estamos a falar que o lar ou a família é o que abastece a sociedade por membros que compõem a sociedade. Então, está descuidando da coisa mais valorosa que a humanidade tem e precisa. Ainda a Bíblia diz o seguinte concernente às responsabilidades dos que estão no lar ou na família. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher e como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Estamos a falar aos Efésios, capítulo 5, versículos 21, 22, 25, 28 e 33. Para fazer entender que os cônjuges têm responsabilidade. O homem e a mulher no lar têm responsabilidades. E a palavra de Deus descreve de uma forma simples e clara o papel de cada um, a responsabilidade de cada um. E cabe ao homem amar a sua mulher como ama o seu próprio corpo. Então não deixa margem para haver maus tratos na família. Não deixa margem para que haja negligência de cuidar da família, porque ninguém negligencia os seus próprios cuidados. Ainda diz a palavra do Senhor: vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam ânimo. Estamos a falar de Colossenses 3, versículo 18 até 21. Então, todos os membros que compõem a família têm responsabilidades, têm atividades a realizar, têm ocupações dentro da família, dentro do lar. Tem algo que só tem que acontecer quando cada um cabalmente olhar para a sua responsabilidade e cumprir com a sua responsabilidade. Nós falamos que não há nenhuma sociedade que vai aparecer sem a intervenção da família e do lar. Mas por quê? Porque logo em Gênesis, Deus falou o seguinte, estamos a falar de Gênesis 1, o versículo 26 até 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Como podemos ver aqui, a criação do homem e da mulher, porque a Bíblia diz que foi criado macho e fêmea. O ser humano foi criado macho e fêmea. E tem responsabilidade inicial de procriação. Depois da procriação vem o governo e o domínio das coisas que Deus propriamente havia já criado. Então, compete a cada um de nós tomar a responsabilidade na procriação para povoar a sociedade com seres humanos. Mas Jeremias 1, versículo 5 diz: antes que eu te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Quando Deus nos cria, quando Deus nos dá a possibilidade da existência, Ele já tem um plano estabelecido para cada um de nós.
tem responsabilidades diante da humanidade através das nossas vidas. Daí que Ele nos conheceu e nos deu a capacitação para sermos o que nós temos que ser. Podemos entender nesta colocação que Deus diz a Jeremias: antes que eu te formasse, no ventre te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Significa que Jeremias, ao sair da madre, já havia recebido da parte de Deus todos os recursos necessários para ele ser um profeta na sociedade. Deus tinha dado, ainda na formação dele, todas as capacitações necessárias para ele responder e corresponder ao papel que Deus ia lhe dar no percurso do seu viver. E isto é para cada um de nós. Todos nós somos criados por Deus e todas as capacitações que nós temos, recebemos de Deus para poder desempenhar os papéis que a sociedade espera que sejam realizadas por nós. E 1 Coríntios 10, 31 nos dá uma recomendação muito sábia. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, para que o valor da família e do lar seja manifesto, precisamos de fazer de tudo para que o nosso proceder seja para a glória de Deus. O nosso pensar, o nosso agir e toda a nossa atividade seja para louvor e glória de Deus. O que significa família, afinal? Podemos encontrar várias interpretações do que significa família, mas escolhi alguns pensadores, alguns entendidos, para usar o seu argumento para descrever o que é a família. Num sentido mais simples, família é onde está um homem e uma mulher que se uniram pelo matrimônio ou por junção de factos que então estão convivendo juntos no mesmo lar como marido e mulher. Isso já é um lar. E depois os filhos que vão nascer lá compõem então a família. Então, onde tem um homem e uma mulher que estão vivendo pelo matrimônio, ou união de factos, já temos uma família. Não somente isso, também os filhos que aparecerem, então são englobados. Mesmo sem filhos, já temos uma família. Mas os pensadores dizem o seguinte: família é um grupo de pessoas que partilham ou que já partilharam a mesma casa. Normalmente, essas pessoas possuem relações entre si de parentesco, de ancestralidade ou de afetividade. Então, é por afeto, ou porque tem o mesmo descendente comum, ou porque, na verdade, eles viveram na mesma casa ou nasceram na mesma família. Lembrando que família é onde tem um homem e uma mulher que se uniram em matrimônio. Então, isto já é uma família. Mas também, família são pessoas cujas relações foram estabelecidas pelo casamento, por filiação ou pelo processo de adoção. É um grupo de pessoas que partilham os mesmos antepassados, estirpe, linhagem e geração. De uma forma figurada, é um grupo de indivíduos ligados por hábitos, costumes, comportamentos ou interesses oriundos de um mesmo local. Daí que então é muito comum ouvirmos Igualecai. Igualecai é alguém que é da mesma zona, então se sente família do outro porque estão lá. Ou são do mesmo apelido, ou são do mesmo bairro, ou então são da mesma escola, ou do mesmo grupo social, ou do mesmo clube. Outro pensador definiu a família como um conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco ou laços afetivos que vivem na mesma casa e formando um lar. Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai e mãe, unidos por matrimônio e por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação e o cuidado dos filhos, bem como a responsável por influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família é relacionado com a
socialização. Nesse processo, são transmitidos valores morais e sociais, bem como as tradições ou costumes e os conhecimentos perpetuados através das gerações. E pela lei, espera-se que o ambiente familiar seja um lugar de afeto, cuidado, segurança, conforto e bem-estar, proporcionando, aliás, o respeito à dignidade de cada um de seus membros. Esses são os pensadores e estudiosos que tomaram tempo para analisar o que é uma família. E olhamos aqui a família como algo que tem uma ligação do parentesco, como algo que tem algo ligado à convivência, mas também a própria lei tem a classificação e a instituição do lar. E olhamos o lar como a família, como o lugar onde as crianças são nascidas, são cuidadas, são educadas e são formadas e são projetadas para a vida, onde tem todo o ensinamento que precisam para serem transportados por si, valores sociais, valores morais, assim como as tradições do grupo e tudo quanto está na cultura que rege o grupo onde estão inseridos. O lar e família é onde vive uma família, chama-se lar. Então significa que o lar é o lugar da habitação da família. A família são os elementos que habitam no lar. A família é a fábrica de todos os membros que compõem a sociedade. Por isso temos que valorizar. A destruição da família é destruição da sociedade. A destruição da família é matar a sociedade. Daí que então, todo aquele que não quer voluntariamente procriar, não quer que a sociedade seja povoada, está liquidando, está destruindo as futuras gerações. Porque é pela procriação que a sociedade recebe novos membros para compor o seu viver. E é na família onde todo ser humano tem os primeiros convívios com a sociedade. Por isso é muito importante cuidar da família. É muito importante ter valores de importância para a sociedade dentro da família. O melhor que a pessoa tem que ter, tem que encontrar na família e transportar consigo para a sociedade. A família é a primeira escola que educa, forma, insere o ser humano na sociedade. Se a pessoa não foi bem ensinada em casa, por mais que tente se comportar melhor fora da casa, vai ser muito difícil. Então, a formatação do ensino, da educação, que a sociedade precisa, tem que começar da família e do lar. E é na família onde o ser humano aprende princípios de vida e de interação social. A língua, os símbolos, a comunicação, a disciplina, relações interpessoais, valores sociais, etc, etc. Tudo que nós precisamos para aplicar ou para aplicação na sociedade, encontramos no lar, encontramos na família. Ou pelo menos devíamos encontrar no lar, devíamos encontrar na família. É responsabilidade dos pais, dos progenitores, dos membros que compõem a família. O cuidar de que as pessoas que saem dessa família, desse lar, tenham esses princípios e valores para beneficiar a sociedade. Ninguém escolhe a família onde gostaria de nascer. Essa escolha é inteiramente da responsabilidade de Deus. Daí que temos que descartar essa história de você nasceu numa família pobre. Você não é de nada. Os teus pais são pobres. Eu sou alguma coisa porque eu nasci numa família rica. Não há ninguém que faz nada, ninguém se conduz para nascer numa família pobre ou rica. O que nós sabemos é que todas as famílias são importantes, estão a preencher a sociedade. Com a sua pobreza ou com a sua riqueza, estão colocando um membro na sociedade, que esses membros da sociedade terão o seu papel e desempenharão um papel e uma responsabilidade na sociedade. Não há nenhum filho ou nenhum membro da sociedade que vai ser rejeitado por causa da família de onde vem. Pode ter discriminação de acordo com a exigência social de cada grupo, mas não há ninguém que vai ser expulso da sociedade porque não nasceu
naquele nível ou naquele outro nível da família na sociedade. Todas as famílias abastecem a sociedade com membros que compõem a sociedade. É dever dos pais, então, nascer, criar, educar, formar e preparar os filhos para a vida. Uma pessoa instruída está muito melhor preparada para a vida, para encarar a vida, para responder às exigências sociais do que uma pessoa não formada. Então, é responsabilidade dos pais criar mecanismos, condições para os seus filhos aprenderem e poderem crescer e também responderem e corresponderem à exigência social que se for colocar na sua vida no dia a dia do seu crescimento. E é dever dos filhos obedecer aos pais e submetendo-se à criação, educação e formação. Não adiantará nada aos pais colocarem a disponibilidade se os filhos não acatarem. Os pais preparam, entregam, mas tem que haver uma reação positiva dos filhos, que é a aceitação desse dispositivo que os pais estão a oferecer. Também é responsável dos filhos honrar os pais, fazendo com que se sintam orgulhosos de tê-los como filhos. É dever dos filhos cuidar dos pais quando estes forem idosos. Muitas das vezes na sociedade, quando as pessoas crescem e se tornam também pais, esquecem que ainda são filhos. Esquecem de que saíram de alguma família. Algumas até quando se colocam bem na sociedade, ou o que foi lhes dado pelos pais, lhes projeta melhor para a sociedade, ou pela família, pelo lar onde cresceram e viveram e conviveram, lhes projeta para estarem bem na vida, despreza o lugar onde foram criados. Despreza as pessoas que contribuíram para chegarem onde eles chegaram. Desvalorizam os seus progenitores, principalmente quando forem idosos. E isso é péssimo. E temos que lembrar a lei da semeadura. O que semeia, o homem colhe. Se hoje você despreza a família, os seus familiares, os seus pais, os seus avós, porque são idosos, se prepare, porque você também está indo para lá. Está ficando cada vez mais idoso. Por mais que você tenha ainda uns 30 anos, daqui a pouco estarás com 40. Se continuar, chegarás a 70 e já estarás velho também. Então, o que você semear, isso você vai colher. Então, ensine os teus filhos, ensine os teus netos para amar os seus bisas, os seus avós e todas aquelas pessoas, sendo você primeiro a valorizar essas pessoas que contribuíram tanto para a tua criação, para a tua formação, para te colocar na vida os princípios de valores que agora a sociedade consumindo te dá um valor de destaque e de valor. Não foi você que apanhou, foi alguém que investiu em você para você se tornar a pessoa que você é. Esse chama-se família e o lar. Família na sociedade moçambicana tradicional. A família é um grupo alargado de pessoas que compreende avós, pais, filhos, netos, bisnetos, tios, sobrinhos, primos, cunhados, concunhados, etc. Na sociedade moçambicana tradicional, a família não se resume só no homem e na mulher que vivem juntos e nos filhos que eles criaram ou nasceram. Não. Não se resume somente nas pessoas que vivem na mesma casa. Até inclusive se arrastra a pessoas que não têm nada a ver com grau de parentesco. São os que viveram no mesmo teto, ou alguns por cada linhagem de sangue, outros porque somente têm o mesmo apelido. Todos esses são a família. Daí que então é mais simples alguém encontrar alguém que tem o seu mesmo, que tem um apelido como o dele, diz: você é meu irmão, você é meu tio, você é meu pai. É uma família alargada, onde os avós, os pais, os filhos, os netos, os bisnetos, os tios, os sobrinhos, os primos, cunhados, concunhados, todos esses fazem parte do mesmo grupo social, chamado família. Não somente esses que podem estar aqui, mas muito mais do que esses, até aqueles que pelo casamento chegam. Então, quando uma família se une com outra família, pelo casamento,
Logo, essa união faz com que possam nascer novas famílias, nova relação familiar. Então, não é somente o grupo social daqueles que estão ali vivendo na mesma casa. Ligados por parentesco, assim como por matrimônio, todos eles são chamados de família. Vamos ver rapidamente alguns deveres. Deveres do marido. O marido deve amar a esposa como a si mesmo. Aos Efésios 5, versículo 28 e 33. Quem não ama a si mesmo, irá amar alguém? A resposta é não. Então, se a mulher é você mesmo, ou o marido é você mesmo, logo tem que haver o amor mútuo. E é responsabilidade do homem amar a sua mulher como a si mesmo. Deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Aos Efésios 5, versículo 25. Jesus amou até se entregar em benefício da igreja. É um amor sacrificial. Um amor que se entrega em favor da outra pessoa. Não é o toma lá, dá cá. Porque eu te dei hoje, agora você me dá. Não. É uma entrega para criar o bem-estar da outra pessoa. E também a Bíblia diz que o marido não trata a esposa asperadamente ou asperamente, nem se irrita contra ela de qualquer maneira. Colossenses 3, versículo 19. Então, compete ao marido entender o seu papel e criar mecanismo para que o seu cônjuge, a sua esposa, esteja ao seu lado com alegria por causa dos cuidados que vai recebendo e os tratos que vai recebendo. Ainda a Bíblia recomenda: o homem tem que tratar a sua mulher com dignidade. Considerar a esposa como a parte mais frágil. 1 de Pedro 3, 7. Mas também deve assumir o papel de cabeça do casal. Não com autoritarismo, mas com amor. 1 Coríntios 11, 3 e aos Efésios 5, 23. Ele tem que entender que é da responsabilidade dele, o homem, o marido, ser o provedor material, emocional e espiritual do seu lar. Assim como Cristo alimenta a sua igreja e cuida dela. Aos Efésios 5, 29 e 1 Timóteo 5, 8. É responsabilidade do homem criar o bem-estar. Não estamos a dizer que a todo custo a mulher não pode ter salário mais do que do marido. Não estamos a dizer isso. Estamos a dizer, ele tem que entender que é da responsabilidade dele criar mecanismos para que a sua família tenha a provisão material, emocional e espiritual, o bem-estar que precisa para se sentir bem no lar. Saber como convém agradar a esposa. Ele tem que buscar o mecanismo de agradar a sua esposa. 1 Coríntios 7, versículo 3 a 5 e o versículo 33. Diz que o 33 gostaria que ele estivesse sem cuidado. Mas o homem casado cuida das coisas do mundo para agradar a sua mulher. Servindo ao Senhor. Agradando ao Senhor. Então, se quer agradar ao Senhor, busca mecanismo de agradar a sua esposa. E esta é a recomendação bíblica. Além disso, deve governar bem a sua própria casa. 1 Timóteo 3, 5. Governar bem é criar mecanismo para ser reconhecido como o melhor lar, a melhor família, o melhor lugar para se estar. Isso chama-se governar bem. Não é só ditadura, não é somente maus tratos. Se isso acontecer, então esse lar não está sendo governado bem. O governar bem é criar mecanismos necessários para criar o bem-estar do lar e da família. Deveres da mulher. As esposas devem ser submissas aos seus maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Recomendação abençoada. Da mesma forma que nós nos sujeitamos a Cristo, nós amamos a Cristo, servimos a Cristo, as mulheres devem fazer assim com os seus maridos. Devem respeitar o marido na sua missão. Aos Efésios 5, 33, 1 Timóteo 3, 11 e Tito 2, versículo 4 a 5. Também devem mostrar ao marido honestidade e temor. 1 de Pedro 3, versículo 2. Ter o espírito manso e tranquilo. 1 de Pedro 3, versículo 4. Ser adjutora e companheira do seu esposo. Gênesis 2, versículo 18.
Saber como agradar ao marido. 1 Coríntios 7, 3 até 5 e o versículo 34, que diz que também a mulher casada cuida das coisas do mundo para agradar ao marido. Então, é dever do casal buscar mecanismos para se agradarem um ao outro, servindo ao Senhor. Saber como agradar o marido é muito necessário para criar o lugar do bem-estar, o lugar desejável de se estar, o lugar de conforto para o lar. A esposa deve administrar o lar sem preguiça, sem desleixo e com sabedoria para edificar sua casa. Provérbios 14, 1 e Provérbios 31, 10 até 31. Nunca deve negligenciar o seu papel na família por causa das outras responsabilidades. Não estamos a dizer que a mulher não pode ir ao serviço. Estamos a dizer que dentro do lar temos responsabilidades. Não estamos a dizer que o homem não pode ser o presidente, um diretor, um chefe. Estamos a dizer que dentro do lar tem responsabilidades. E lembrando que o lar, a família, é quem abastece a sociedade. Então, vamos cuidar do tesouro maior. O que é de mais-valia? A família. Deveres mútuos. É da responsabilidade dos dois trazer os filhos ao mundo. É da responsabilidade dos dois educá-los, corrigi-los, criar um mecanismo para eles poderem estudar. Ter o lugar da sua família como o lugar preferido dos seus filhos. Então, a disciplina, a correção dos filhos, o companheirismo, o acompanhamento para a escola, no ensino, em casa, nos deveres, lazer, orientação de escolhas profissionais e um futuro promissor é da responsabilidade dos dois. Não tem que um corrigir o outro, não. Não tem que haver meia medida aqui. Alguém que deixa tudo passar e alguém que fica um radicalista que até diz assim: aham, o teu pai há de voltar e de vir dizer. Por que não diz você que está a ver que errou? Por que não corrige você? Então, o casal tem a responsabilidade de corrigir os filhos da mesma forma. Também é da responsabilidade do casal levar os filhos ao conhecimento de Deus, os incentivar a ir para a igreja, a buscar o Senhor, ter um temor do Senhor. Então, é bom quando chega o tempo de estudo bíblico, é bom quando chega o tempo do culto, nos domingos, já que é de forma virtual, chamar os filhos para sentarem juntos e cultuarem em casa. O homem deve ajudar a mulher nos trabalhos domésticos. Aí muitos vão dizer: é verdade. A casa é de quem? Quem é o chefe desta casa? Quem é o governador desta casa? Não é o homem. Deus deu a Adão um jardim para viver. E deu a Adão responsabilidades para ele guarnecer e lavrar. A atividade toda foi dada ao homem. Depois viu que estava só e lhe arranjou uma ajudadora. Então, o homem tem que aprender a fazer isso. Não tem que esperar um beijinho especial porque limpou a casa, varreu e lavou a louça. Tem que fazer porque ele também se beneficia e usa, e lhe pertence, são coisas. É certo que temos divisões culturais de tarefas, mas somos a mesma equipe. Então nos ajudamos. Vamos aprender do jogo de futebol. O guarda-redes, os defesas, os médios, os avançados, se ajudam para que a vitória possa alcançar o grupo todo. Então, se é preciso recuar um avançado, recua para vir defender. Se é preciso ir cabecear um defesa, corre para lá porque está à procura de resultados. Então, que cada um de nós possa entender isso e buscar mecanismos para poder, então, ele também dar o melhor da sua família para a sua família. Criar os filhos na demonstração do Senhor é responsável dos dois. Ensinar a criança no caminho que deve andar não adiantaria a mostrar o caminho se não caminhar com ela. Não é para indicar o caminho, é para caminhar com a criança no caminho. É para caminhar com a família no caminho. E muitos pais deixam os filhos na igreja, deixam as esposas na igreja e eles não entram. Não é assim. A recomendação é caminhar juntos, levá-los ao caminho,
Provérbios 22, 6 nos recomenda a ensinar os meninos o caminho que devem seguir. Dar instruções devidas em todo lugar, em todo o tempo. Deuteronômio 6, versículo 6 a 7. Os pais não devem deixar a igreja, a escola, o mundo e a vida, a tarefa de ensinar a seus filhos, pois é dever primário dos pais. Muitos de nós deixamos que a sociedade ensine nossos filhos, depois reclamamos. Cobramos nos professores da escola primária, secundária, da universidade, que os nossos filhos se desviaram. Mas a pergunta é, qual é o caminho que nós ensinamos? Quais são os valores que nós os enraizamos? Então, precisamos dar o nosso melhor para os nossos filhos, criando-os, educando-os e encaminhando-os. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e irão se multiplicar os anos de vida. Provérbios 4, versículo 4 a 5 e o versículo 10. Ensiná-los também que na vida não teremos tudo o que queremos. Provérbios 29, versículo 15. Não podemos dar de tudo que as crianças querem, mas temos que dar o que precisam. Temos que fazer entender que há coisas que não poderemos ter, porque é assim que é a vida. Criá-los com correção, mas com moderação, sem espancamento. Provérbios 23, 23 e o Provérbios 29, 17. Deus colocou para os pais a responsabilidade de ensinar os filhos. Diz assim a palavra do Senhor: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, versículo 4 a 7. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Escreve-a nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 11, versículo 18 a 20. Então, é da responsabilidade da família, do lar, fazer isso. Agora, quais são os deveres dos filhos? A palavra de Deus ordena aos filhos que, ao se casarem, devem deixar seu pai e sua mãe. Mas nunca a Bíblia orientou a abandonar os pais, nem desamparar os pais. Então, a Bíblia está dizendo que é preciso tomar a responsabilidade do seu próprio lar. É o novo lar que vai nascer. Então, o sair aqui está falando da consciência e da responsabilidade do novo lar que nasceu, que tem os dois como responsável de cuidar desse lar. Mas não está ensinando para negligenciar a tarefa de honrar os pais e cuidar dos pais. Gênesis 2, versículo 24, aconselha a deixar. Muitos filhos deixam seus pais em asilos, aliás, ou lugar de repouso para velhos. Alguns passando fome e outros vivendo uma vida indigna. E quando há um falecimento, há uma morte, até o bairro se admira. Afinal, este velho tinha família. Afinal, tinha filhos. Porque o bairro tomou o lugar dos filhos. Cuidou daquele velho. Enquanto que os próprios pais, nada. Os próprios filhos, digo, nada. Não pode ser. Temos que buscar mecanismo para que possamos inverter o quadro. É responsabilidade dos filhos cuidar dos pais na velhice. Deuteronômio 27, 16, Provérbios 23, 22 incentiva para isso. Nós temos que lembrar que também nós estamos indo para a velhice. Estamos chegando na velhice e qualquer um que nasce chegará um dia à velhice. Honrar, respeitar e obedecer os pais é ordem bíblica para os filhos. O primeiro mandamento com promessa é para os filhos que honram e respeitam os seus pais. Aos Efésios 6, versículo 1 a 3. Os filhos que assim procedem terão uma posição, um respeito. E as promessas de Deus é longevidade de vida e prosperidade.
Então, se quer ser próspero e quer ter longevidade de vida, saiba honrar teus pais. Provérbios diz que os que zombam do pai ou desprezam a ordem dos pais, o ensino dos pais, dão um mau testemunho e pagarão um alto preço. Provérbios 30, versículo 17. Os filhos devem ser orgulho para os pais. Criar um mecanismo para que possam honrar os pais e honrar o nome dos pais. Os filhos devem se comportar de tal maneira que levem seus pais a se sentirem felizes pelos filhos que têm. O filho sábio alegra o pai, mas o insensato é a tristeza da mãe. Provérbios 10, versículo 1. Há filho que amaldiçoa seu pai e não bendiz sua mãe. Provérbios 30, versículo 11. Os pais podem fazer de tudo que eles não os chamam bem-aventurados. Provérbio 31, 28, a parte A. Os filhos não podem entristecer e ser vergonha para seus pais, se entregando a aventuras perigosas, principalmente aquilo que os pais não ensinaram, aquilo que contraria o ensino bíblico, aquilo que contraria a dignidade familiar. Por mais que os pais tenham errado, não é obrigação dos filhos seguir o mesmo erro. Devem, como filhos, acatar a disciplina dos pais. Os filhos precisam entender que há normas e princípios para obedecer. Onde há regulamento, tudo vira... Onde não há regulamento, tudo vira bagunça. Fica de qualquer maneira. Mas, no passado, os pais corrigiam os filhos. Os filhos respeitavam. E isto tem que acontecer. Conselho Hebreus 12, versículo 9 a 11. O filho tolo despreza a correção do seu pai. Provérbio 15, versículo 5. Mas o filho sábio ouve a correção. Provérbio 13, versículo 1. Amados, é nossa responsabilidade cuidar do lar e da família. É certo que falta de emprego, vícios e todo tipo de maldade, até as redes sociais, podem prejudicar a família. Então veja o que você está postando, veja o que você está mostrando, veja o que você está fazendo para não prejudicar a família. A palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, deixa Deus comandar a sua família. Deixa Deus te ensinar como cuidar melhor da sua família. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Salmos 127, versículo 1, 3 e 4. E tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3, 23. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente os da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. 1 Timóteo 5, versículo 8. Então, todos nós devemos dar o nosso melhor. Tomando exemplo, algumas famílias bíblicas, por exemplo, a família de Noé, contribuiu para a salvação da humanidade, na construção da arca e também na procriação depois do dilúvio. A família de Abraão contribuiu para que a sociedade tivesse o conhecimento do único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Através da sua linhagem, a humanidade recebeu as instruções e diretrizes da palavra de Deus, que até hoje estão nos regendo. Então, faça da sua família algo melhor para a sociedade. Não despreze os membros da sua família. Velhice não é sinal de feitiçaria. Não é sinônimo de feitiçaria. Simplesmente é um crescimento natural que cada ser humano terá que obedecer. Nascendo, crescendo, envelhecendo e morrendo. Então, todos nós estamos caminhando para a mesma jornada e percurso. Lembrando, o valor da família e do lar. Por quê? É o lar e a família que abastecem a sociedade. O lar produz os membros que compõem a sociedade e a mantém. O tipo de treinamento que nossos filhos e nós mesmos tivermos no nosso lar determinará o tipo de pessoas que eles serão e nós também somos na sociedade. O lar
é importante para a criança porque é lá onde se molda o seu caráter, se cria e tudo mais. É importante também para os cônjuges. O casal compartilha no lar suas alegrias, suas tristezas, seus afazeres, lazer, problemas, sucessos, tudo é compartilhado no lar, por isso valorize o lar. É o lugar melhor que você tem nesta vida. O lar apresenta-se como um lugar de escape e de refúgio para o casal. Também é um lugar onde a presença de Deus traz refrigério para ambos. Direção, instrução e condução. Valorize o seu lar, estarás valorizando a sociedade. Cuide do seu lar, estarás cuidando da sociedade. Dê o seu melhor e Deus vai te capacitar, porque é da vontade de Deus que o lar seja abençoado e seja abençoador. Curva a sua cabeça e ore comigo. Bom Deus e Pai, muito obrigado pela vida que nos tens dado. Muito obrigado, Senhor, por nos fazer entender que todos nós viemos de alguma família. Ensina-nos, Senhor, a valorizarmos, Senhor, a nossa família e todas as famílias que compõem a sociedade. Porque é graças a essas famílias, Senhor, que temos o que nós temos na sociedade. Temos, Senhor, tudo que se realiza na sociedade. E graças a essa intervenção, Senhor, e tudo quanto tem acontecido por pessoas que vieram de alguma família. Abençoa as famílias, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos o melhor da família. Glorifica o Teu nome em nossas vidas e também através das nossas vidas. Pai Celestial, ensina cada um de nós a cuidar melhor da família e do lar. Faça com que o Teu nome possa ser glorificado e exaltado. No poderoso e glorioso nome de Jesus, nós oramos. Na esperança de receber, queremos Te agradecer agora e sempre. Amém. Que Deus possa abençoar os amados irmãos rica e poderosamente. Vamos valorizar os nossos lares, as nossas famílias e vamos preencher a sociedade com pessoas que sejam úteis e prestativas na sociedade. Deus abençoe ricamente a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.